Salve galera, estamos aqui prontos para iniciar mais uma sequência especial do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU, agora fazendo comentários sobre um novo livro. É isso aí mesmo, nós já passamos pela prova de fogo que foi o livro de Eclesiastes. Muito obrigado por você ter acompanhado, participado, e agora vamos iniciar uma nova etapa. E queremos começar falando sobre o Evangelho de Marcos. E para essa nova sequência que a gente vai começar aqui, eu estou com o Dani e com a Carol, que vão me ajudar a gente ler esse capítulo primeiro do livro de Marcos e podermos também bater um papo sobre ele. Tudo bom contigo, Dani? Tudo bom, Julian? Vamos para mais uma sequência de episódios aí sobre o livro de Marcos, esse livro que tem muita coisa boa, ares diferentes aí, né, para os nossos devocionais, porque a gente veio aí de alguns livros do Antigo Testamento, agora vamos para mais um aí do Novo, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Bora lá. E você, Carol, pousou aí? Pousou no livro de Marcos ou não? Super animada, gente, em solo nesse momento, e muito animada porque a gente vai estudar sobre coisas de Jesus, né, diretamente. A gente, nos outros textos, em outros livros que a gente estuda, a gente menciona, Jesus falou isso, falou aquilo, agora a gente vai ver diretamente palavras de Jesus para nós. E é isso aí, a Carol tem toda a razão, e na verdade, até no nosso grupo, um pouquinho das conversas que nós tivemos quando estávamos pensando, pô, tá acabando Eclesiastes, o que a gente vai fazer e tal. Olha, foi assim, meio que, não lembro se foi unanimidade, mas foi assim, tipo, ok, essa é a direção, vamos falar um pouquinho sobre Jesus, e vamos pegar um dos evangelhos. Aí ficou ali aquela discussão, qual dos 4 pegar, e aí a gente decidiu trabalhar um pouquinho com o livro de Marcos. E eu confesso que eu tô bastante animado. Na verdade, tem aqui uma playlist, uma das playlists da IBNU, é uma aula, vamos dizer assim, uma sequência de aulas chamada Vida de Cristo. Foi o Saião que deu e eu dei algumas aulas também. Vale bastante a pena você poder ver. Foi meio que, vamos dizer assim, a gente passou sobre a vida de Jesus, falando sobre aspectos culturais, aspectos, enfim, de várias áreas, e tentamos trabalhar com esse desenvolvimento, desde o nascimento de Jesus até a sua morte e ressurreição, mas principalmente aquela aula, a gente trabalhou muito com a parte teológica, né? O que os ensinos realmente significavam, qual era a posição, ou qual é o choque cultural que cada um daqueles ensinos tinham com o povo da época, com as implicações para a gente hoje. Agora, o Ministério Integre, ele tem esse propósito de ter esse bate-papo com os jovens, e o nosso intuito, assim como foi com os livros anteriores, como foi com Eclesiastes, o objetivo não é fazer uma análise teológica do livro, mas sim a gente ler o capítulo e pensar em implicações que esse texto, que aquilo que nós estamos lendo tem para nós como jovens hoje, e como nós podemos nessa parte do Ministério Integre que envolve a parte do ensino, como que a gente pode viver a nossa vida de forma que agrade a Deus, que nos ajude a entender quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele continua fazendo por nós, qual é o nosso papel nesse nosso relacionamento com Ele e também o nosso relacionamento com o próximo. Então, para a gente iniciar, hoje a gente vai falar de Marcos, capítulo 1, mas eu gostaria de dar, assim, só um previewzinho sobre aquilo que esse texto é bem interessante. Olha, Marcos é um personagem que, se você olhar e falar assim, pô, caramba, quem é esse cara? Caiu de paraquedas aqui na Bíblia, né? E a gente vai perceber que não caiu tão de paraquedas assim. Ele realmente não fazia parte daquele grupo dos 12 apóstolos, senão vai encontrar ele lá nas listas. Aliás, tem lista dos 12 apóstolos em Marcos e ele não vai aparecer. Só que ele é um cara bastante, vamos dizer assim, parece que bem influente, né? E ele aparece assim no texto bíblico de formas bem interessantes. A primeira delas, que eu inclusive gostaria de mencionar com vocês, está lá em Atos no capítulo 12. Atos capítulo 12, no versículo 12, diz assim, ó: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Esse aí é a situação onde Pedro ali, ele
é libertado de uma forma extremamente milagrosa, né? Vocês devem lembrar da história, a gente não vai fazer Atos agora, mas é interessante que mostra que os apóstolos e que a igreja se reuniu numa casa, e a casa era essa casa de Maria, que era a mãe de Marcos, bem provavelmente exatamente o Marcos, que é o nosso autor desse evangelho. Alguém que então que a gente percebe que a sua família esteve bastante conectada com todos os eventos e aquilo que acontece com Jesus, e mesmo depois, no início da igreja, era uma família que estava bastante influente e que inclusive era um porto seguro, vamos dizer assim, para tudo aquilo que envolvia aquele início, né? Aquela igreja tão ainda no seu início. Ele era primo de Barnabé, aliás, é bem provável aí que a gente percebe, o livro de Colossenses traz isso aí, vale a pena, já que a gente está fazendo as leituras, né? Filipenses, Colossenses. Colossenses no capítulo 4 fala sobre Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, que é primo de Barnabé. Então nós temos aí esse Marcos, provavelmente esse mesmo, que também tem aí esse bem conhecido dentro da história cristã. Ele foi um companheiro de Pedro, e aliás, essa realidade de ser companheiro de Pedro, também ser companheiro de Paulo e Barnabé, bem provavelmente foi o que trouxe para esse jovem Marcos tantas informações tão importantes a respeito de coisas que talvez até mesmo ele não tenha vivido em loco, sabe? Ele não tenha visto, ele não tenha participado daquelas coisas na época que Jesus estava caminhando sobre a terra enfim, e dizendo as coisas que disse, que foram registradas no seu próprio evangelho. Mas como ele andou com esses apóstolos, ele teve, assim, de primeira mão as informações. Aliás, tem um personagem na história muito famoso, muito conhecido, chamado Pápias, que ele era um discípulo, ele foi um discípulo de João, do apóstolo João, e o Pápias menciona, inclusive, o livro de Marcos. E ele menciona falando que Marcos, ele recebeu de Pedro essa tarefa, vamos dizer assim, de registrar aquilo que eram as memórias de Pedro para a igreja, provavelmente aqui, uma igreja latina, uma igreja que estava ali na região de Roma, né? Então, bem provavelmente a carta está bem direcionada aos romanos. Isso é bem interessante quando a gente pensa nessa diversidade dos evangelhos. Por que ter 4, né? E por que ter 3 que são tão parecidos assim? Eles têm um fundo especial, eles têm propósitos especiais, e inclusive uma das questões que são geralmente bastante mencionadas na história da igreja a respeito do livro, né, desse evangelho de Marcos, é que ele é bem provavelmente essas memórias de Pedro, e inclusive ele está narrado de uma forma que é muito parecida com aquela que Pedro prega quando ele se encontra com Cornélio e sua família. O texto de Atos, quando faz a menção ali da pregação de Pedro, é um esboço bem perfeitinho de todo o livro de Marcos depois. Talvez até mesmo, quem sabe, o Marcos estivesse ali com Pedro caminhando nesse momento, ou pelo menos as memórias de Pedro foram bem registradas aqui por esse personagem tão especial. E aí, falando para Romanos, falando para essa população que era uma população, enfim, que não tinha toda essa história, né? Vamos colocar aqui essa palavra bonita, esse background todo daquilo que envolvia o povo judeu. Ele traz algumas informações que outros, por exemplo, não trazem, como, por exemplo, ele é direto. Ele começa já dizendo, olha, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Enquanto você vê, por exemplo, Mateus fazendo aquela genealogia toda, indicando e conectando Jesus com 2 personagens extremamente importantes da história do povo judeu, que é Davi e Abraão, Marcos, Lucas, ele faz até uma genealogia até Adão, né? Falando assim, aqui, ó, é de toda a humanidade, é nós, né? Queiroz que estamos na fita aqui. Mas, diga. Eu acho legal disso aí que você está falando, porque logo no início, né, que nem você falou, Marcos, ele já apresenta Jesus como sendo o Messias, né, o Jesus Cristo, o Filho de Deus.
E eu acho interessante porque o Evangelho de Marcos, em vários pontos, a gente vai ver isso nos próximos devocionais, inclusive, em vários pontos ele dá uma ênfase interessante para o pessoal que não é da comunidade de Israel, né? Então a gente tem a mulher sírio-fenícia, a gente tem o próprio centurião que olha para Jesus, desculpa, o soldado romano que olha para Jesus ali na cruz e fala, esse verdadeiramente é o Filho de Deus, né? É uma confissão muito interessante. O próprio Jesus falando para aquele endemoniado, para ele ir pregar para as pessoas da casa dele, e ele não era, esse endemoniado ele não era da comunidade de Israel. Então a gente vê um foco interessante, e tem aquela frase, né, que Jesus solta essa frase no meio do Evangelho, lá no capítulo 11, ele vai falar, a minha casa de oração será casa de oração para todos os povos. Então a gente tem esse cuidado especial em trazer a mensagem do Evangelho para aqueles que não eram da comunidade de Israel. E isso me chama muito a atenção. Outro ponto também que você já começou falando aí, do comecinho aí do capítulo 1, é quando ele vai no versículo 3, no versículo 2 e versículo 3, que ele está fazendo uma referência às profecias que falavam sobre o Messias, né? No verso 3, ele já vai dizer assim, né? Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. E lá no Antigo Testamento, se a gente for olhar, o Senhor é o próprio Deus. Só que aqui ele está fazendo a aplicação para Jesus. Tanto é que ele fala um pouco antes do mensageiro, que é o João Batista. Na sequência ele fala do Senhor, que é Jesus. E logo, nos versos 4 ao verso 9, a gente percebe esse cumprimento da promessa na própria narrativa de Marcos. Primeiro ele fala do João Batista, e aí ele vem e fala que esse Senhor aqui é o nosso Senhor Jesus. Então, eu acho muito interessante, logo no início do Evangelho, ele já deixa muito bem estabelecida a ideia e essa verdade maravilhosa para as nossas vidas, de que Jesus, ele é alguém muito mais do que especial. Ele é o próprio Deus que se fez carne. O próprio Deus que veio, né, resolver aquilo que nós jamais poderíamos resolver por nós mesmos. Então, isso eu acho maravilhoso. E basicamente, ele vai continuar essa ideia, porque o capítulo 1, ele vai mostrar que esse Jesus, que é esse Filho de Deus, e ele parece que Marcos, ele tem essa preocupação não só de mostrar isso, né, de falar abertamente, mas vamos dizer assim, eu falo e provo, né? Então assim, e tá aqui as provas do porquê eu tô falando que esse Jesus, ele é o Cristo, ele é esse Messias, ele é Filho de Deus, e a primeira coisa que ele vai demonstrar é isso, ele veio sendo profetizado antigamente, o caminho dele foi preparado, e aí a gente vai ver a história que mostra que ele foi batizado e passou pelo meio do deserto por esse tempo de tentação, né? Agora, para mim, daí nisso tudo, o que vai chamar atenção é... Diga, Carol. Desculpa, antes da gente continuar, eu queria só puxar um negocinho que me chamou a atenção. Claro. É que quando a gente começa a estudar, né, um livro bíblico, e você começa a dar esse panorama, é muito legal que a gente leia, né, e procure entender e bata esse papo, mas é de extrema importância, como você falou, que a gente tenha noção do que a gente está lendo, que livro é esse, Exato. Né? Quem está escrevendo, quando escreveu, e esse curso que você indicou, se o pessoal, inclusive, quiser ir lá nas playlists da IBNU e entender um pouco mais, né, quem é Jesus e que história de salvação é essa, vale muito a pena, porque aí a gente compreende muito melhor o que é que Marcos está dizendo para a gente, né, o que Marcos disse para aqueles romanos daquela época, o que ele está dizendo para a gente agora. A gente vai começar a entender as parábolas de Jesus muito melhor. A gente vai começar a entender quem era o público de Jesus, o que ele estava falando e para quem. E eu acho que isso é muito, muito legal, né? Até antes da gente começar a entrar, a estudar, é realmente tentar compreender que pano de fundo era esse, que contexto era esse. Porque aí o texto, ele ganha muito mais densidade, né? A gente entende o significado das coisas. Exato. Falou muito bem, Carol, muito, muito bem. E aí, então, agora, a gente pegando aqui esse início,
o que parece que acontece? Então Marcos ele chega e fala, ó, esse Jesus é esse cara mesmo, né? O famoso esse cara sou eu. Esse cara é Deus. Pra gente fazer aqui a conexão com a cultura brasileira recente. não tão recente assim, né? Mas esse cara aqui sou eu, esse cara aqui é Deus, na verdade, aqui, esse cara é Jesus, ele é isso. E o que vai ser para mim a chave que vai começar a dar essas indicações? João era um cara que estava acostumado a fazer batismo. Na verdade, nós vemos não só pelo Evangelho de Marcos, mas que pelos outros evangelhos sinóticos também, as pessoas vinham até João para serem batizadas. Nós vemos que até lá no livro de Atos, quando a gente chega lá no capítulo 19, tem aquela galera que, a gente foi batizado por João, e Paulo tá falando assim, então você ainda não tá, vamos aqui conversar, vamos trocar uma ideia, deixa eu entender, deixa eu mostrar para vocês Jesus. Só que quando Jesus chega para João, ou chega ali para participar desse batismo, que era algo corriqueiro, aparece algo inusitado. O versículo 11 diz assim: então veio dos céus uma voz que disse: tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Essa, para mim, é uma das questões mais fortes que a gente tem aqui, porque mostra exatamente que Jesus tinha essa diferenciação de todos os outros, né? Eu não sei como é que foi o do Daniel, nem como foi da Carol, mas eu fui batizado pelo meu próprio pai, né? E aí o máximo que teve foi aquele abraço paterno, né? Mas pastoral paternal, né? Mas essa frase indica bastante coisa pra gente, né? O que será que a gente pode pensar a respeito desse Jesus que nasceu ali como uma pessoa, né? Ele era um ser humano, e ele veio então, e nessa hora do batismo temos essa voz. De quem será que é essa voz? O que a gente pode aprender e entender para as nossas vidas como jovem hoje a respeito disso? Quem quer? Eu estava pensando, Juliana, sobre quando eu comecei a ler o texto, me veio uma coisa na mente. E talvez a respeito disso também, né? Porque a gente, quando começa a estudar um pouco o contexto, entende essa situação lá, como era na época. Quando João Batista começa a falar, nenhum deles, nem João, que está anunciando Jesus, e nem o próprio Jesus, eles não estão debaixo de holofote. Ninguém está na cidade grande, ninguém está lá em Jerusalém, ninguém está na capital. Eles saem desses lugares. Porque parece que existe uma impressão de que esses lugares estão meio contaminados, tem muita gente falando, são muitas vozes, tem muita coisa acontecendo. E aí João sai, ele está no deserto. Ele não está num lugar de proeminência, ele não está num palco, ele não está em algum lugar onde ele vai receber muita atenção, mas as pessoas vão até ele. Olha que mensagem poderosa, olha o que João está anunciando e como isso causa impacto, porque as pessoas estão procurando isso. Isso me chamou muita atenção. E Jesus, da mesma forma, Jesus aparece na Galileia. Não era muito um lugar, assim, talvez bem visto, né? Até o próprio texto bíblico fala que ela era a Galileia dos gentios, não era um lugar de gente importante, não era um lugar que as pessoas queriam e queriam procurar. Então, e aí quando Jesus vem para ser batizado, eu estava lendo aqui uns comentários, isso é muito interessante, por quê? Porque Marcos fala que ele é o próprio Filho de Deus. Isso é sensacional. O próprio Deus resolveu de uma forma humana, só isso já é incrível. Ele resolveu se identificar com a gente, nesse sentido, de se tornar humano. E no batismo, mais ainda, Jesus não precisava se batizar. Porque o batismo que João estava pregando, né, o que João estava anunciando era que as pessoas deveriam se arrepender daquele estilo de vida que eles tinham e mostrar isso, né, de uma maneira a passar por esse processo, né, esse ritual, vem, se batiza e mostra que você está arrependido de tudo que você está fazendo, né, desse seu estilo de vida que não tem nada a ver com Deus, que já tinha sido anunciado. E Jesus se identifica com a gente nesse sentido. Jesus não precisava ser batizado porque ele não tinha que se arrepender de nada, mas ele escolhe se batizar e falar assim, para todo mundo me seguir dessa maneira. Então eu vou me identificar com vocês em tudo, e aí vocês podem me seguir tranquilo. E aí, nessa hora, o próprio Deus se manifesta e fala, é isso aí, carimbo de, né, aprovação. Então, muito legal. Eu acho interessante também essa parte da aprovação de Deus, né? Essa voz que vem
ele fala, né, uma voz que veio dos céus. Então eu fico imaginando, sempre que eu leio esses textos, tem esse também, mas também tem um outro texto em João que acontece algo muito parecido, né, da voz de Deus. Eu sempre fico imaginando como que deve ter sido para as pessoas que estavam ali olhar para aquela pessoa que é aparentemente um ser humano como outro qualquer, e de repente elas ouvem que aquele sujeito recebeu uma aprovação miraculosa que veio dos céus, uma voz que veio dos céus. Isso é profundo demais. Às vezes a gente passa reto no texto, né? A gente está tão acostumado a ler o texto bíblico, Jesus curando, mas calma aí, uma voz que veio dos céus, cara, isso é impressionante, né? É algo assim que chama muito a atenção, como muitas coisas acontecem no Evangelho de Marcos, muitas coisas chamando muito a atenção, justamente para o fato de que Jesus é a resposta para o problema do ser humano, que é o pecado. Então, essa mensagem de esperança que ele vai começar a anunciar logo no versículo 14 e 15, a gente percebe ali Jesus já chamando, né, ao arrependimento e a crer nas boas novas do Evangelho. A gente percebe que antes de tudo isso, Jesus ele recebe uma aprovação. As pessoas veem essa aprovação. Quem está lendo o texto bíblico viu essa aprovação vindo dos céus, e, portanto, aquilo que Jesus tem a dizer e o que ele tem a fazer é mais importante do que qualquer outro relato que nós já lemos na nossa vida. É mais importante do que qualquer relato de outros autores, qualquer outra coisa. Essa é a história do Filho de Deus que veio trazer esperança para a humanidade, né? Então, isso toca muito no meu coração, porque ele fala no verso 15, o tempo é chegado. Quer dizer, tudo isso chegou nesse momento, né? O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Não existe uma razão melhor para a gente crer nas boas novas do que o próprio Jesus Cristo chamando a gente. E esse Jesus que teve essa aprovação tão fantástica, tão maravilhosa, que veio do próprio Deus falando nessa voz dos céus. Eu acho isso lindo demais. Então parece que realmente o texto está caminhando para nos mostrar que esse homem que nasceu, que teve a sua vinda predita nos tempos passados, que teve uma aprovação divina com a voz que vem do céu, ele é recebido pelos homens com essa autoridade. Ele é recebido pelos homens, mas há uma relação dessa conexão em que esse personagem ele tem uma autoridade, ele tem uma superioridade, ele tem realmente uma situação totalmente diferenciada em relação àquilo que envolve o mundo dos homens e o mundo espiritual, e toda essa história que tem. Porque a gente percebe que após essa voz vir do céu, dando esse aval positivo de quem Jesus era, ele chama os discípulos, e essas pessoas, assim que ouvem a sua voz, ouvem o seu chamado, reconhecem nele essa autoridade e o seguem, e ele tem poder sobre as realidades espirituais. Ele, inclusive, faz aquilo que talvez alguns aqui possam achar não tão bom, afinal, ele cura uma sogra, mas a gente deixa isso para uma outra situação, um outro momento espiritual, né, para a gente poder conversar. Mas o texto, inclusive, vai dizer... Mas acho que foi por isso que Pedro negou, né? Então, tem muita história nesse negócio aqui, né? E onde tem placa, tem história. Então, a gente fica nessa situação. Mas a gente percebe que realmente Jesus tem uma autoridade, uma superioridade. Ele é reconhecido por Deus, ele é reconhecido pelos homens. Cara, você fala de uma forma diferente, você prega com autoridade. Ainda mais quando ele disse lá, cale-se, saia, as pessoas falaram, né? O que é isso? É um novo ensino? E é interessante a gente saber que Jesus não trouxe um novo ensino, ele pegou aquilo que era a lei e ele estava explicando a lei, ele estava mostrando a realidade de como é a vida espiritual, de fato, uma vida de uma verdadeira espiritualidade. E essa autoridade de Jesus sobre as pessoas, sobre o mundo espiritual, envolvendo aquilo que tem os demônios e tudo, e inclusive sobre as doenças, fica sendo, para mim, parece que esse marco tão especial daquilo que a gente tem. Agora, a pergunta que eu tenho para vocês é:
Seguir Jesus, para nós que somos jovens, estamos aqui conversando com esses jovens que estão nos assistindo nesse vídeo aqui no canal do YouTube da IBNU. O que é tão marcante e tão importante para cada um de nós sabermos? Estamos seguindo esse homem, Deus, que veio para morrer, para viver aqui, para dar a sua vida por nós, que está nos convidando e tem essa autoridade. Como que isso se aplica na nossa vida? Como é que de repente a gente pode ajudar esses nossos queridos que estão nos assistindo a perceber essa realidade? Eu fiquei pensando, Juliana, eu me coloquei no lugar dessa audiência de Jesus, né? De alguém que estava lá naquele momento, e aí Jesus apareceu e falou, gente, quem é esse cara agora que está fazendo tudo isso totalmente diferente? E talvez aquelas pessoas já estivessem acostumadas a outros mestres ensinando, né? Uhum. Isso era muito comum, né? Tinha os fariseus, aqueles doutores da lei, as pessoas que liam né, os textos sagrados e explicavam todas as coisas. Mas talvez isso fosse só uma explicação. O que Jesus vem fazer, Jesus explica, ele ensina, mas ele faz, ele mostra. Jesus cura as pessoas. A autoridade dele ficou visível, né? Quando ele expulsou o demônio, curou a pessoa. Sim, então ele não é só alguém que sabe intelectualmente a respeito do não é só lero-lero. Jesus faz. Então ele veio, ele mostra para que ele veio. E talvez isso seja o mais cativante. Talvez as pessoas em volta de Jesus estavam ansiosas esperando por isso. Porque a vida toda ouviram muitos mestres, né? Todo mundo ensina, tá? Isso aqui eu já ouvi, porque o outro lá, fulano, já me ensinou. Mas quem é esse Jesus agora? Que eu peço alguma coisa, que eu tenho alguma necessidade, e eu vou até ele, e ele me cura. E ele olha para mim, e ele fala comigo, e ele me percebe. E Jesus, na verdade, é muito interessante, a gente vai ver ao longo do livro, ele se aproxima daquelas pessoas que ninguém queria se aproximar. Então, é muito interessante esse contraponto de alguém que tem todo o poder, mas que tem interesse por aquele que não é ninguém, porque não é nada. Então, as pessoas, talvez pela primeira vez, elas se sentiram sendo vistas, sendo acolhidas, sendo ajudadas por alguém que sabe, por alguém que é mestre, por alguém que ensina tudo o que eles talvez já tivessem ouvido, mas agora eles estão experimentando alguém que faz. Então, eu acho que um ponto assim que me chama muito a atenção em cima de tudo isso que foi falado aqui é o fato, isso que a Carol acabou de falar, de que Jesus ele se aproxima. E essa proximidade, né, ela começa desde o momento em que Deus se faz carne, se torna um de nós, né? Então ele se aproxima, mas ele não se aproxima só assim. Ele se aproxima como uma pessoa. Quer dizer, ele vem, se faz presente, come com as pessoas, anda com as pessoas, ensina aquelas pessoas, e ele não é que ele se faz um de nós só na aparência, mas ele sofre junto com a gente, ele vem para estar junto mesmo. E eu acho que a grande aplicação que a gente pode fazer desse texto, pelo menos é o que eu faço assim na minha vida, como é bom nós sabemos que o nosso Salvador, ele está tão próximo da gente nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, né? Tem outros textos da Bíblia que vão falar muito sobre isso, de como nós não temos, né, aquele texto de Hebreus, né, não temos um sumo sacerdote que está tão distante da gente que, não, é um sujeito que veio, se fez carne e nos conhece profundamente, ele andou junto com a gente, ele tem cheiro de gente, essa é a questão, né? Então, e toda essa atitude de Jesus, Marcos mostra muitas atitudes de Jesus. A atitude de Jesus, eu ressalto aqui um versículo que é do capítulo 1, no versículo 41, esse texto é muito bonito, porque ele diz assim: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele, no leproso. Ninguém tocava em leproso para começo de conversa. Ninguém queria nem saber de ficar perto de leproso para começo de conversa. Porque pelo cerimonial judaico, pelo cerimonial da lei, tinha uma separação muito clara. Mas Jesus, ele não é qualquer um, ele é o próprio Deus. Então ele vai lá e ele encosta no leproso justamente porque não existe absolutamente nenhum poder
que seja superior, nenhum poder maligno, nada que seja superior ao que Jesus veio fazer. E isso fica evidente em todos esses relatos de Marcos capítulo 1. A gente vê Jesus primeiro chamando os discípulos com autoridade, como a gente já disse aqui, Jesus expulsando o espírito imundo, Jesus, como a gente disse aqui, né, curando a sogra de Pedro, quer dizer, ele realmente estava ali, amava as pessoas, né? Ele era amigo peronomútil. Jesus vai para o lugar deserto, quer dizer, ele vai para aquele lugar tão difícil, né? Ele é tentado pelo diabo e tudo mais, e ele ainda, para fechar com chave de ouro, ele toca no leproso. Eu acho isso maravilhoso, como a gente pode olhar para Jesus, não com aquela distância toda, mas como alguém realmente amigo, próximo. Isso é muito precioso. E Dani, estava pensando uma coisa agora nisso que você falou, Jesus se aproxima, ele é 100% empático, ele sabe exatamente como a gente sofre, porque ele sofreu também. Mas, de certa maneira, ele é diferente, por quê? Porque ele é o único capaz de resolver os nossos problemas. Então, é muito bom quando a gente tem alguém próximo, que chora junto, que sofre junto, que já passou pelas mesmas situações que a gente já passou. Isso é um conforto, isso é um consolo. Eu me sinto muito, muito bem diante de alguém que eu posso abrir meu coração e falar assim, eu sei que, né, você já passou por isso também. Mas, além disso, Jesus ele pode mudar a nossa situação. Isso é que é maravilhoso. Esse poder de Deus em Jesus é muito maravilhoso. Sim, muito bom. Muito top. E, gente, bom, vamos finalizando aqui, né? Porque já estamos aí com 30 minutos desse nosso estudo sobre o capítulo 1 de Marcos. Acho que a gente conseguiu dar uma boa visão panorâmica daquilo que o capítulo tem. E eu gostaria de deixar aqui as minhas palavras finais deste vídeo. Sempre tem um perigo essa última frase, né? Eu queria desafiar você, jovem que está nos assistindo, a ler com a gente o livro de Marcos, acompanhar com a gente essa história e, de repente, caminhar dentro dessa perspectiva de olhar para a sua vida e pensar a respeito de quem é Jesus para você. De pensar a respeito de como você tem na sua vida encaixado a pessoa de Jesus. Marcos apresenta Jesus como realmente o Filho de Deus, como alguém extremamente diferenciado, como alguém que tem autoridade, como alguém que recebe uma voz divina do próprio Pai, mostrando o quanto ele era importante, e ele tem algumas questões que envolvem algo bastante particular para a gente. Primeiro, ele tem tudo isso que já foi colocado pelo Dani, pela Carol, ele se envolve, ele se fez presente, tudo. Ele tem chamado pessoas desde aquela época, assim como chamou ali na história aqui o André, Simão, ele chamou o Dilean, ele chamou o Daniel, ele chamou a Carol, e ele está chamando você também para essa vida de relacionamento, de intimidade com ele. E talvez se você esteja meio assim, mas espera aí, por que vou me lançar de cabeça nesse relacionamento novo? E aí, então, Marcos também responde, porque esse cara é extremamente poderoso e diferente. Porque não há nada que envolva a sua realidade aqui na Terra, ou até mesmo algo que possa ter do mundo espiritual, que ele não tenha poder e autoridade para vencer e para caminhar ao seu lado. Seja enfermidade, seja doença, ou enfermidade e doença é basicamente a mesma coisa, né? Mas seja enfermidade, seja problemas, sei lá, tá sem trabalho, seja questões que envolvam relacionamentos, seja o que for, ele tem o poder e ele tem chamado pessoas ao longo da história para fazer parte desse reino. Ele está dizendo, olha, o que teve diferente do batismo de João é que o batismo de João era um batismo do arrependimento, mas agora, além de você se arrepender, você tem disponível para você uma boa notícia, né? Creiam nas boas novas. Ele vai dizer isso lá no versículo 15, o tempo é chegado, o reino está próximo, arrependam-se, façam parte desse batismo,
creiam nessa boa nova. E essa boa nova, quando invade o nosso coração, essa boa nova, quando chega na nossa vida, realmente nos transforma. Transforma porque nos leva a ter esse mesmo sentimento e essa mesma vida que Jesus, como ele mesmo no capítulo 1 vai mostrar, olha, nós temos que ir para os outros povoados, nós precisamos mostrar para as outras pessoas que essas boas novas chegaram. E, inclusive, ele vai dar essa indicação de que as pessoas transformadas por ele passam a tornar público o poder que ele tem e o poder que alcançou a vida delas. Então, por isso que eu quero convidar você a estudar com a gente o livro de Marcos, porque eu tenho certeza que o contato com esse Jesus poderoso, grandioso, vai transformar a tua realidade presente e também futura. Carol, Dani, querem também dar aí um tchau desse primeiro vídeo para a galera? As últimas palavras do primeiro vídeo de Marcos, né? E eu vou puxar até uma frase, um gancho do Eclesiastes, que foi o estudo que a gente fez passada, que estudar a respeito de quem Jesus é, como foi a passagem dele por essa terra, o que ele faz pela gente, isso é o essencial para o homem. Gente, saber e conhecer a Deus e entender o poder de Deus na nossa vida, o que foi que Jesus fez por nós, isso muda a vida. Muda a vida. Então, eu convido você a continuar com a gente, assista aos próximos episódios. Se você não caiu aqui de paraquedas, primeira vez que você está assistindo esse vídeo, vai lá na playlist da IBNU, procura os outros estudos sobre Novo Testamento, sobre a vida de Jesus, tem um monte de material lá muito legal, que vai dar um contexto muito bom, e continue com a gente aqui. Ainda tem muita coisa boa. Bom, eu vou colocar aqui em cima na cabecinha do Dani ali, eu vou colocar alguns links de playlists sobre esse assunto que envolve o livro de Marcos. Então, aproveite aí que vai passar uma sequenciazinha. Bom, minhas últimas palavras, então, neste vídeo, é claro, né? Pessoal, tudo isso que o Dilean e a Carol falaram é essencial. Acho que eu já falei um pouco, assim, do que eu realmente penso. E para fechar mesmo, te convido a ter essa vida, esse relacionamento de intimidade com esse nosso Senhor, que é o nosso Criador. Ele conhece, ele tem o manual de instruções, ele sabe como funciona o nosso coração, como é que nós somos. O Senhor do Universo, que tem todo o poder no céu e na terra, e que ao mesmo tempo é tão próximo de nós, né? Ele se fez como um de nós, passou por tudo aquilo que nós passamos, ou seja, ele se identifica conosco. E algo que também para mim é muito impressionante, o fato de que esse Deus reconhece em nós que nós temos esses problemas, essas questões, essas dificuldades, e ele tem, como disse o Dilean, né, ele tem esse poder para nos transformar, para nos fazer cada vez mais parecidos com ele, em seu caráter, em santidade, enfim, para que nós possamos aí caminhar e andar sempre debaixo da vontade de Deus. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. E reforço aí o que a Carol falou, dá uma olhada aqui nas nossas playlists, na nossa playlist do Ministério Integ, nas outras da IBNU também. Não deixe de conferir muita coisa para abençoar a sua vida aí. É isso aí. Grande abraço, pessoal. Sábado que vem, capítulo 2. Fique ligado. Tchau.